Olá, sou Cássio Abreu, jornalista aqui do portal Educa Virtual, e eu vou conversar aqui com o Fábio Okamoto, que ele é formado em Ciências Contábeis, o MBA em Finanças pela FGV, trabalha há 23 anos nessa área contábil, né, administrativa, de gestão, já passou por empresas como a Axo, Mitsubishi, a Owens Corning, Liberty Seguros, Microsoft, e hoje ele é sócio proprietário da FlexConte, não é, Fábio? Isso mesmo. E conta um pouquinho para a gente, como é que vocês atuam na empresa lá? Como é que é o trabalho de vocês? A FlexConte é uma empresa de consultoria. O nosso principal trabalho é a parte de terceirização contábil, né? Mas como eu e meu sócio, nós somos vindos da Fundação Getúlio Vargas, nós temos uma preocupação muito grande com a parte de gestão. Certo, não somente a contabilidade, não somente a terceirização contábil. Então nós estamos trabalhando muito forte realmente em contabilidade, mas com foco em gestão. Legal. E interessante, porque eu quero falar com você o seguinte, Fábio, falar com os nossos amigos ali, pequenos e médios empresários. Eu queria falar sobre fluxo de caixa, né? É importante para uma empresa, pequena ou grande, ter um controle desse fluxo de caixa ou não? Você monta um negócio, você vai tocando? Quando nós estamos na universidade, nós aprendemos que nós devemos usar as melhores técnicas possíveis e imagináveis, as últimas técnicas disponíveis no mercado. Então, nós vamos estudar os grandes pensadores de gestão, né? E queremos seguir os mesmos passos deles. Né? Nós queremos ir no mesmo caminho que eles vão. Só que existe um problema muito grande, né? Nós descobrimos que para o pequeno empreendedor existe um custo envolvido nesses controles. E às vezes esse custo é muito grande, né? Hoje em dia você comprar um sistema de computadores que faça toda a gestão da sua empresa de forma integrada, isso custa muito caro, né? Então o que acontece? Esses pequenos empreendedores, eles deixam toda essa parte de lado, toda essa parte acadêmica, tudo isso que a gente aprende como os melhores métodos possíveis e imagináveis, e administram suas empresas no feeling, no seu próprio conhecimento, naquilo que eles acham. Eu acho que eu devo ir por aqui, eu acho que eu devo ir por lá. Um caderninho ali anotando, isso. O que entra, o que sai. O que entra, o que sai, e tem uma média e fala, olha, sobrou um pouquinho, eu vou tirar, não sobrou, deixa aí, e vão tocando sem grandes técnicas. E aí você me fala assim, será que todas as empresas precisam ter um fluxo de caixa? Academicamente eu te diria que sim, todas as empresas têm que ter todos os controles, só que a prática diz que muitas vezes isso não é possível, né? Então fica uma... E como é possível para um pequeno empresário que não tem condição financeira, né, para ter um sistema desse, controlar ali o que entra, o que sai, suas finanças, calcular o custo de uma mercadoria ou de um serviço? Como é que ele pode trabalhar? Aqui no Brasil, todas as empresas são obrigadas, independente do tamanho, a ter um contador, né? A legislação obriga isso, a apuração de impostos. Normalmente, o maior sócio das empresas é o governo, é para onde vai grande parte dos recursos das empresas, né? Então, o primeiro conselho é utilizar este contador que vocês são obrigados a ter, né? E pedir para ele que ele faça a contabilidade da sua empresa. O Brasil, até algum tempo atrás, estava muito acostumado com apuradores de impostos.
Não existia um contador, existia uma pessoa que apurava os impostos e no final do mês entregava as guias, falava, olha, pague isso, pague aquilo. Só que o Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, ele obriga a todo contador que faça a contabilidade independente do tamanho da empresa. Então a primeira dica é essa, né? Utilize este profissional para que ele gere informações para te ajudar no controle. Fluxo de caixa não é um controle feito por contadores. O fluxo de caixa deve ser feito pela empresa, pelo gestor. O dono da empresa tem que eleger alguém que tenha um mínimo de conhecimento para fazer esse fluxo de caixa. E a pessoa deve buscar esse conhecimento básico, não é nada tão complexo assim, né? Um aprimoramento do caderninho, onde a pessoa anota a entrada e a saída, é um aprimoramento disso, mas em essência é exatamente esse caderninho que você faz com algumas técnicas a mais. Basicamente, o que deve entrar num fluxo de caixa? O que a pessoa, o proprietário, tem que ter de conhecimento ali? Olha, normalmente a pessoa coloca o que ele vai vender, seja produto ou serviço, né? E as despesas que ele tem, e ele pensa muito no custo, ou seja, para que eu possa vender essa mercadoria ou esse serviço, qual é o custo que eu tenho? Então, até aí as pessoas vão relativamente bem. O problema é que o fluxo de caixa ele tem que englobar mais coisas. Então, existem as despesas rotineiras que, dado a correria e a falta de técnica e tudo mais, a pessoa acaba deixando de lado. Então, eu te digo assim, aluguel. Aluguel é uma despesa constante. Todos os meses você tem que deixar ela lá. Você tem energia elétrica, você tem água, que pode variar, mas normalmente vem no mesmo nível, né? Então, essas despesas você não pode deixar de lado. Agora, aonde os empresários acabam errando? A parte de impostos, de não falar com o contador, né? Porque o fluxo de caixa, você não é um livro de entrada e saída que você está controlando o saldo de ontem. Você tem que projetar o futuro, né? E quando você vai projetar o futuro, você tem que falar com o seu contador. Falar, olha, eu espero ter uma receita de tanto. Quais são os meus impostos daqui para frente? Outro grande erro que também depende de informação contábil, a parte se você já tem funcionários, né? Você tem uma série de encargos e obrigações. Folha de pagamentos, demissões. Você tem provisões que têm que ser feitas, você tem férias. Você tem que pensar que no momento de uma demissão você tem multa do FGTS de 40%, né? Às vezes você tem férias, como é que funcionam as férias? Você tem um ano trabalhado para que a pessoa tenha direito às férias. Depois você tem mais um ano para conceder essas férias ao seu funcionário. E o que pode acontecer? Pode acontecer que quando você demite esse funcionário, ele já tem praticamente 2 anos de férias acumulado. Então ele já tem mais 2 salários ali. E sobre isso vão incorrer todos os encargos, né? Então, se você, vamos dizer que você faz locação de mão de obra e pega algum projeto grande e coloca vários funcionários lá para fazer essa locação de mão de obra. Inicialmente você vai ver bastante retorno. Quando você olhar lá para o seu caixa, você vai ver que tem bastante dinheiro ali. Só que você não pode esquecer que a hora que esse projeto acabar, você tem uma série de encargos. Então, isso são coisas que o gestor tem que sentar lá, o administrador, o dono da pequena empresa, ele tem que sentar com o seu contador e falar, me ajuda a fazer esse fluxo de caixa. O contador deve olhar para ele com cara de interrogação, porque o contador no Brasil não está acostumado em ajudar na gestão. Entendi. Não é um costume. O contador ele se posicionou como apurador de impostos, mas ele tem a técnica. Ele tem que saber fazer tudo isso. Ele tem essa capacidade. Tem. De te fornecer todas as informações. E, Fábio, entre o ideal, que seria você ter lá um sistema moderno, informatizado, e o caderninho ali que você anota, entre um e outro, o que
seria ideal para o nosso pequeno e médio empresário aqui no Brasil? O que você aconselharia aí? Contratar, ter um contador, né? Ele precisa ter o contador. Sim. E seria interessante, por exemplo, o proprietário ter conhecimentos também de contabilidade, de gestão, ou não? Ele deixa isso para o contador? Olha, Cássio, eu vou te responder primeiro em parte de sistemas. Os sistemas no Brasil hoje são muito mais baratos do que foram alguns anos atrás. Certo, alguns anos atrás era impossível, esquece, não dá para fazer. Hoje em dia eles são mais acessíveis, existem sistemas que são vendidos por mensalidades abaixo de um salário mínimo, né? Existe essa possibilidade, certo. Mas você tem você tem que ter pessoas para operar esse sistema, você tem todos os custos envolvidos, não é somente um software que você coloca ele no computador e ele vai fazer tudo, não vai. Você tem que ter uma pessoa que alimente esse sistema e às vezes o custo maior está aí, né? Então, o que eu diria é, cada gestor vai achar uma forma de controlar. Por exemplo, quando eu vou falar em fluxo de caixa, normalmente eu apresento uma ferramenta que é da Microsoft, o Excel, né? Do pacote Office, e que é uma planilha eletrônica, e nessa planilha eletrônica há a possibilidade de se manipular e fazer, manipular não para erro, mas manipular no sentido de fazer relatórios, né? E extrair dali várias informações. Então, eu digo, usem o Excel porque é uma ferramenta que eu utilizo no meu escritório, é o meu caso, né? Mas, se a pessoa me disser, olha, Fábio, eu não tenho computador na minha empresa. Não tenho, eu não uso computador, eu não sei o que é isso. Não, me dá outra solução. Certo. Eu apresentaria para ele um livro de caixa, que é um livro que você compra em papelaria. Exato. E diria para ele, as operações realizadas faça caneta e as futuras escreva a lápis e vá controlando o seu saldo. E à medida que isso for se realizando, você vai passando a caneta, tá? Você não vai conseguir extrair muitos relatórios daí, mas você vai ter uma noção de como o seu caixa vai se comportar nesse período. Então existem opções desde a melhor, que seria ter um sistema maravilhoso, né, até você usar um livro onde você vai escrevendo ali todo dia e depois vai escrevendo a caneta em cima e apaga e escreve de novo, né? Então eu diria que o ERP é o máximo, o Excel seria um intermediário e o livro seria o básico. Perfeito, perfeito. E essa realidade, né, esse assunto que a gente está conversando aqui, para evitar justamente a quebra de um novo empreendimento, né? Às vezes o sujeito investe um dinheiro num novo negócio, falta esse conhecimento e ele acaba quebrando a empresa às vezes por um detalhe simples, né? É verdade. Nós participamos de um projeto da Educa Virtual há pouco tempo atrás, né? Onde nós visitamos centenas de microempreendedores, né? O que nós sentimos nessas visitas foi o seguinte: nós vimos que esses microempreendedores, eles conheciam muito, eu vou usar um termo chique aqui, o core business. O que é o core business? O negócio dele, o que ele faz, né? Para que ele está ali? Ele conhece muito bem aquilo, né? Só que ele não tem a mínima noção de gestão, de administração, de finanças. Como fazer, né, aquilo acontecer. Como fazer aquilo que eu sei fazer muito bem se transformar em dinheiro. Então você vê pessoas que são excepcionais em suas áreas, mas que não conseguem transformar aquilo em dinheiro, porque falta planejamento, falta controle. Né? Conhecimento, porque infelizmente, por exemplo, nós moramos num país onde a carga tributária é violentíssima. Se você não souber lidar com isso, você quebra. Exato. Você quebra. Então você tem uma série de fatores negativos que você precisa ter um apoio para conseguir crescer. Essa é a razão que grande parte das empresas acabam quebrando. As pessoas sabem muito bem fazer aquilo, é aquela dona de casa que faz muito bem algum doce, algum salgado, alguma coisa assim, faz muito bem, todo mundo ama aquilo,
só que ela não consegue trazer aquilo, transformar aquilo em resultado financeiro. Né? Então, realmente as pessoas têm que buscar um pouco de conhecimento nessa área, mesmo que não goste, mesmo que odeie, mesmo que a hora que ver o contador na frente ficar assustado, não gostar, for o pior momento do mês, tem que passar por isso. Tem que passar. E essa é a finalidade, então, também da sua parceria com o Educa Virtual. Dar essa assistência ao pequeno e médio empresário. Sim. A ideia eu fui convidado a fazer mais a parte de fluxo de caixa. Certo. Né? Então, tentar quebrar essa barreira do microempreendedor para que ele consiga ter o mínimo controle dentro das suas empresas. Esse é o nosso desafio, nós fomos convidados para isso e nós acreditamos que seja possível. Legal. Fábio, quero agradecer então sua presença aqui e desejar boa sorte aí nesses novos negócios, né? E para você, né, pequeno e médio empresário que está interessado em saber mais sobre fluxo de caixa, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui na sua telinha, né? Liga para a gente isso, você vai ter todas as orientações. Agradeço a sua atenção, sua participação e até a próxima.